Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Olá, seja bem-vindo a mais um Jabuticaba Sem Caroço. Eu sou a Francine Augusto e a partir de agora, ao lado de Bárbara Pereira, temos mais um episódio do podcast da Sputnik Brasil. Qual é o nosso tema de hoje, Bárbara? Hoje a gente fala de um fenômeno chamado Geração Neném. São jovens que nem trabalham, nem estudam. Não é um fenômeno novo, é verdade, mas esse número vem aumentando e é sobre isso que vamos falar hoje. Mais uma jabuticaba? Bárbara e ouvintes, um recente relatório da organização OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostrou que 36% dos jovens brasileiros, isso daí a gente falando de idades de 18 e 24 anos, nem estudam e também nem trabalham. No ranking dos 38 países que compõem a OCDE, o Brasil ficou em segundo lugar, somente atrás da África do Sul. Ou seja, dados preocupantes que revelam que é sim preciso que sejam elaboradas com urgência, Fran, políticas públicas voltadas para a juventude. Aqui vamos fazer uma paradinha para dar um alerta. Muitos pesquisadores já falam em juventudes, porque não existe um único jovem. A gente já falou disso aqui em outro episódio. Verdade. São vários grupos de jovens no Brasil, com características diferentes, em classes econômicas diferentes. Então, não é possível dizer que existe um jovem único. Mas, em termos de classificação aí de pesquisa e tal, continua se mantendo aí o termo juventude no singular. E para que esses jovens possam voltar a estudar e, consequentemente, também poder ingressar no mercado de trabalho, é sim preciso que se pense em políticas públicas específicas para esse grupo, Fran. Porque também é um pouco delicado a gente achar, mas o jovem não quer nada com nada, só quer ficar na frente da televisão, só quer ficar jogando videogame. Não muito podemos, estereótipo, né? Tem alguns que fazem isso, que só querem isso, sim, mas a gente não pode generalizar. Eu acho que em qualquer idade, né? Aí falando não só dos jovens. Eu ia falar, tem adulto que faz isso, que fica em frente da televisão. É verdade, né? Só quer fazer isso. Só quer fazer isso. Mas eu acho que a gente também não pode rotular, botar uma caixa. Eles não estão afim, nem trabalham, nem estudam, porque tem quem banque, tem quem mantém ali os custos, não querem se esforçar. São várias situações, vários cenários, e a gente aqui ao longo desse programa, de alguma maneira, vai tentar trazer alguns exemplos, porque tem muita coisa aí por trás dessa situação. Por que tantos jovens não estudam? Será que não tem acesso, não tem oportunidade? Será que o mercado de trabalho está disposto ali de alguma maneira a integrar esses jovens totalmente sem experiência? Como que vai ter experiência? Não dá uma vaga, mas aí é preciso de um jovem ali. É aquela bola de neve que, como você disse, Bárbara, não é uma novidade. O jovem precisa da oportunidade, mas a empresa não quer dar a primeira chance. Como ele vai ter experiência se ninguém ajuda? É algo complexo, delicado. A gente vai aqui ao longo do programa de hoje, né, com as nossas duas convidadas, tentar mostrar aqui, trazer fatores, né, que envolvem esse fenômeno e, quem sabe, alguma solução possível para mudar essa realidade, que só vem aumentando cada vez mais. Fran, e só para acrescentar aí no que você está apontando, é importante dizer que essa fase é uma fase muito complicada da vida de uma pessoa. É uma fase em que você está em construção de identidade, é uma fase em que você pensa futuro o tempo inteiro, né? Quem sou eu e quem serei eu no futuro? Do jeito que o mundo tá, muitas vezes sem muita perspectiva, em vários setores, e a gente não está falando só de um setor específico, os jovens já começam a se questionar de uma série de coisas. Já vi jovens dizendo que talvez não queiram ter filhos porque não querem, já sofrem de ansiedade climática, dizendo que agora pensam, se não houver futuro, porque o planeta pode ser extinto, em função das ações humanas em relação a esse planeta, por que eu vou pensar em filho? Eu já vi grupos de jovens discutindo isso. Ou seja, tem tanta carga em cima desses jovens que é preciso, sim, olhar com mais cuidado, com menos estereótipos. Já dizia a música do Charlie Brown Jr. lá atrás, o jovem não é levado a sério, esse era um trecho da música. E é preciso, sim, ouvir esses jovens, saber o que esses jovens têm a dizer sobre o momento em que eles estão vivendo e sobre o futuro que eles pensam que não vão ter ou que podem ter. E aí a gente tem duas entrevistadas que conhecem bem esses temas. A gente vai então para a primeira delas.
Só quem vive é quem sabe. Nossa conversa agora é com a especialista em mercado de trabalho e professora do Departamento de Administração da Universidade de Brasília, Débora Bahrein. Professora, muito obrigada por participar aqui dessa entrevista no nosso podcast, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um tema que é muito, muito importante. É verdade, muito mesmo. Inclusive, professora, recentemente, um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico revelou que nós aqui, o Brasil, ocupa o segundo lugar, é o segundo país com a maior proporção de jovens sem trabalhar e sem estudar. Já começo com pergunta difícil e polêmica, hein, professora? Dá tempo da gente mudar aí essa colocação? O que a gente pode fazer para sair aí da lista, do topo dos principais países onde os jovens nem trabalham e nem estudam? Não, com certeza, nós temos como sair disso, mas não é uma questão simples, é muito complexo, e eu queria pontuar algumas coisas, até para a gente entender o que é o neném, aonde que nós chegamos nisso, e além de tudo, contextualizar isso dentro da questão de pandemia. Então, primeiro, essa é uma mazela antiga. Essa questão de jovens que não trabalham e não estudam, ela é alta no país. Isso a gente trata aí, antes de 2012, 2010, nós já falávamos sobre isso, e dá uma certa tristeza de ver que passaram-se 10, 12 anos e a gente tem esses dados se ampliando. Isso é uma coisa muito triste, porque é algo que precisa com muita urgência ser tratado, até porque não é uma coisa automática. Não é algo que, se você fizer um movimento agora, o ano que vem você tem resultados. Não, esse é um movimento que vai necessitar de uma ampla reforma nos mais diversos pontos, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O que eu queria contextualizar é o seguinte: isso é algo que acontece, os dados mostram que acontece, mas a gente tem que entender da onde é que está vindo isso. É importante nós caracterizarmos isso, porque sem essa caracterização é mais um nome. E existe uma causa, existe algumas coisas que vão nos levar a entender um pouco mais o que é esse neném. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, o mercado é cruel. O mercado de trabalho, ele vai buscar a pessoa melhor preparada e ele vai pagar por isso. Sem qualificação, o mercado paga pouco, ou ele não quer. Então, isso é algo que a gente tem que entender. Não é uma regra nossa, não é brasileira, isso é mundial. Eu tenho uma organização, eu preciso que alguém cumpra aquele trabalho, então eu vou buscar a melhor pessoa para aquele trabalho. Então, essa é a primeira questão. A capacitação, as competências, o conhecimento, as habilidades e as atitudes, elas são extremamente importantes nesse momento. O mercado, ele paga relacionado a essas competências. Essa é a primeira questão. Historicamente, nós temos os jovens como uma faixa da população no Brasil que sempre teve dificuldade de ingressar, o que a gente chama daquele primeiro emprego. Justamente porque a experiência, ela sempre foi naturalmente pequena. Você está na escola e você vai adentrar no ambiente de trabalho. Então, quando isso acontece e há essa dificuldade, normalmente as pessoas vão ter que lutar com 1 milhão de outras possibilidades para conseguir se integrar nesse mercado de trabalho. O que nós temos que agravou isso tudo? A crise, a Covid chegou e fez com que vários postos de trabalho foram finalizados. Então você tinha uma oferta de mão de obra muito grande. E uma oferta de mão de obra com muita capacitação. Olha a situação que a gente se encontra. Então você tem no mercado uma oferta maior de pessoas que já têm experiência, que têm conhecimento, e o mercado vai fazer o quê? Eu vou buscar essas pessoas que têm maior conhecimento, mesmo, uma situação de oferta, os salários até diminuem, e eu vou contratar essas pessoas. Então, mais do que nunca, os jovens foi deixado para trás. Sim. Então, isso se ampliou de uma maneira, assim, preocupante. É uma coisa que eu falei, que bom que estão conversando, porque a gente que está inserido nesse meio começa a ficar apavorado, porque
a gente está falando de um futuro, né? De uma geração que precisa ter esperança, que precisa ter futuro, que precisa ter emprego, que precisa ser independente. Então, algo que essa contextualização ela é importante. Queria pegar um gancho dessa questão, como gancho, essa palavra futuro. A falta de perspectiva, muitas vezes, é apontada pelos jovens como a falta de desejo dele por uma série de coisas, pela escola, pelo próprio trabalho em si. E já ouvi muitos jovens dizendo o seguinte, também por que eu vou me qualificar, uma vez que o mercado diz que quer alguém qualificado, mas a oferta de vagas é para trabalho precarizado, né? A chamada uberização do trabalho. É para trabalhar, talvez, como entregador ou como um aplicativo, enfim. Muitos jovens se dizem sem perspectiva nesse sentido, porque ao mesmo tempo que o mercado diz que quer uma qualificação, mas é para uma qualificação para um trabalho que não exige tanta qualificação. Como é que esses jovens ficam no meio dessa contradição? Chegamos num ponto que normalmente quem me ouve começa a me odiar, né? Impossível te odiar, professora. Não é o nosso caso aqui. Olha, gente, é mais do que natural. Não tem problema. Só que a gente aqui vai apontar possíveis soluções. Sim. Né? O que acontece? Nós temos, e eu falo isso dentro de sala de aula, por mais difícil, mais cruel que o mercado seja, a responsabilidade sobre a sua vida é sua. Então, o que acontece? Se você entrar nesse tipo de argumentação, você vai ficar mais refém do que nunca. A ideia é, não se torne refém de um mercado. O que acontece? Existe realmente uma precarização de trabalho, isso dá um outro podcast, existe, é terrível, é cruel, etc, etc. Só que existe também um mercado ávido por pessoas bem qualificadas. O que vem acontecendo? E aí eu queria até falar um pouquinho da questão das gerações, né? Você tem aí a geração neném, essa que está justamente mais crítica no país em termos de emprego e futuro, ela fica muito conectada com aquilo que a gente chama da geração Z, que a gente tem aí diversas gerações, X, Y, Z, enfim. E nós temos uma característica dessa geração que é mais preocupante ainda. É uma geração em que ela é extremamente conectada, ela é uma geração que sabe muito de muita coisa, mas falta qualificação. Então, ela é conectada, conhece, né, o que está acontecendo no mundo, conhece, ela é integrada, mas na hora de apresentar o trabalho, a qualificação, a expertise, o conhecimento, a habilidade e mesmo a atitude, o comportamento, ela não vem apresentando isso. Aí você precariza o trabalho. Essa que é a questão. Não é a precarização que está transformando as pessoas. As pessoas sem qualificação acabam indo para um trabalho precarizado, porque elas não têm qualificação, então o mercado não vai pagar. Então é importante que a gente entenda que quem nos ouve por favor, entendam que a qualificação ela não vai poder ser deixada para trás. Eu vou dar um dado, algumas informações aqui, não são dados, né? Mas você tem, por exemplo, todo o Sistema S, SESC, SENAC, SENAI, com uma quantidade enorme de cursos. Enorme. Isso não é de agora, isso é antes de Covid. Sim, é verdade. Isso é Covid, isso é depois de Covid. Com áreas que são de tecnologia, computação, desde o basicão de como montar um computador até ensino de sistemas efetivos, de graça. Você ganha ainda camiseta, você ganha mochila, você tem vale transporte para fazer isso. Ah, mas dá trabalho. Ah, mas eu vou ter que sair de casa. Nossa, dá trabalho. E aí você vai tendo uma situação em que você tem a geração, essa geração, que a gente está falando aí em termos de 30%, se a gente pegar aí dos 15 aos 29 anos, mais ou menos, hoje, que você tem aí, nessa faixa etária, 35% está desempregada. Se você pegar essa fatia e verificar, a baixa qualificação, ela está muito visível. Então, o indivíduo, ele vem para o ambiente, quer entrar no ambiente de trabalho, mas, ao mesmo tempo, não está se qualificando. Então, é um ciclo vicioso. Não vai dar certo. Gente, me ouça, não vai dar certo. Então, eu não estou sendo insensível, por favor. Nossa, eu que convivo com jovens, mais do que ninguém, tenho a maior sensibilidade. Nós estamos num país onde falta tudo. Falta comida nos lares. Não precisa falar mais nada. Assim. Mas
A forma, se conseguir sair disso, vai ser através da educação. É chover no molhado, o pessoal fala, mas é uma realidade. Ou nós começamos a atuar a nível de profissionalização dessas pessoas e de educação, ou realmente a gente não sai muito do lugar. Mas o que a senhora atribuiria a esse não desejo dos jovens? Quando a senhora diz assim, dá trabalho, e aí eu fico aqui na minha velocidade zero, não me mobilizo. Que fatores estão envolvidos aí nesse não desejo em se movimentar? Se você parar e pegar o recorte das gerações, você tem lá a Baby Boomer, que foi depois da guerra, a geração X, né, da qual eu me encontro, foi uma geração que aí já tinha uma condição melhor, mas as dificuldades aconteciam. A geração Y, que já é o pessoal nascido aí, 80, enfim, e a geração Z a partir de 95. É claro que esses números, eles mudam de autor para autor, tá? Estou me baseando mais no Brasil. Vou pegar aqui a geração Z, são os nascidos de 1995 até agora, para falar só da geração Z, Sim. Tá? Quer ver o alfa? Enfim, mas é mais complicado. 1995, 1990, essas pessoas hoje estão com 26, 27 anos. Ela é uma geração que já nasceu conectada. Ela é uma geração que, querendo ou não, ela já tinha uma certa facilidade em termos de mundo, né? Esse ambiente conectado, que a gente chama iGeneration, existem uma série de, como é que eu vou dizer, de críticas a essa geração, em que muitas das vezes eles foram criados de forma, como é que eu vou colocar isso de uma forma mais razoável? A ter facilidades. Então, vou dar um exemplo. Quando o meu pai teve que sair de casa com 14 anos para trabalhar, e aí era trabalhar ou morrer de fome, hoje o jovem volta para casa e ele tem casa, ele tem comida, ele tem, né, ele não paga um aluguel, ele está em casa. De novo, eu não estou falando da população que está aqui na extrema pobreza. Dentro desses 35%, tem um monte de gente que poderia sair da zona de conforto. Não estou colocando a questão daquele indivíduo que ele não tem o que comer dentro de casa. Mas eu não estou falando desse indivíduo. Eu estou colocando o seguinte, existe dentro desses 35% uma quantidade bastante grande de jovens, por isso é o nem estuda, nem trabalha, e, pelo visto, vai continuar do jeito que está, procurando algum tipo de salvamento. E o que eu estou colocando aqui? Há necessidade de se auto-salvar. Não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser o professor. Eu falo isso dentro de sala, por isso que eu digo, alguns me odeiam no primeiro momento, mas é um formato de dizer assim, olha, vocês são uma geração altamente conectada. Ok. Por que você não entra na internet e aprende alguma coisa? Não tem a mais. Você sabe Excel? Existem cursos gratuitos de Excel. Se você baixar o Excel, você já começa a mexer. No minuto, pelo menos, você sabe o Excel. A Universidade de Brasília tem o Centro de Línguas. Eu, Débora, já aprendi chinês no Centro de Línguas. Gratuito. Você pode chegar lá, inglês, então, tem não sei quantas mil turmas de inglês, em que você não vai pagar nada, você vai lá e vai começar. Eu não quero sair de casa. Ok, você tem aí não sei se posso falar ferramentas, né? Mas enfim, um exemplo, Duolingo. Você consegue aprender. O que eu estou querendo colocar? Ou a pessoa sai da zona de conforto e começa a ver, olha, realmente é um terror esse país. Nós tivemos a educação básica com uma série de deficiências, nós temos as escolas com uma série de deficiências, nós temos um país extremamente carente, só que em algum momento isso vai ter que ser rompido. E vai ter que ser rompido por quem? Por quem está nos ouvindo. Nós vamos ter que, veja, nós estamos falando de uma geração que já está adulta. Depois a gente vai falar o que fazer para não acontecer isso daqui a 15 anos com um menino de 15 anos. Mas hoje, você que tem 22, 23, 24, 25 anos, tá difícil. Tá muito difícil de arrumar emprego. Eu não estou sendo insensível, mas eu estou dizendo o seguinte, a qualificação, a estrada. Não há como, porque você fala assim, nós vamos aumentar o nível de empreendedores, mas existem características para empreendedores. Nós vamos aumentar a quantidade de startups. Existe uma quantidade X de startups.
Mas existe 1 milhão de outras empresas onde esse indivíduo podia estar efetivamente empregado. Então, uma das questões é, primeiro, eu começar a verificar informações. O que eu quero ser? O que eu gostaria de trabalhar? Eu quero trabalhar com hotelaria. Nossa, super interessante hotelaria, com turismo. O que tem em relação a isso? Não, eu quero trabalhar em relação a computadores. Quando eu começo a pensar, eu penso em computadores. Quando eu começo a pensar, mas e aí, como é que eu faço isso? Gente, tem um monte de cursos de profissionalização. Se você entrar na internet, inclusive alguns cursos que estão muito próximos das cidades. Você tem aí polos de profissionalização em várias cidades para chegar mais próximo a essas pessoas. Não é que eu estou sendo insensível, eu estou pedindo para que as pessoas pensem que isso é um problema sério, que nós já temos indivíduos adultos e que se você não quiser ficar na precarização, que ela acontece, ela é cruel, um dos caminhos é, efetivamente, de repente um curso técnico, uma profissionalização, algo que você tenha condição de fazer. Agora, professora, muitos jovens também, né? Eu estou entendendo o que a senhora fala. Muitos estão desinteressados. Eu acho que também é uma fase da vida que tem muitas expectativas, até dos pais. É pressão mesmo. Você tem que fazer alguma coisa da sociedade. Às vezes dentro de casa, porque o seu irmão, a sua irmã, na sua idade, eu na sua idade, aqueles exemplos têm toda uma carga. Então, falta desinteresse e até apoio dentro de casa para esses jovens, mas também se tivéssemos políticas públicas, a senhora até deu o exemplo aí dos cursos que estão disponíveis, mas tem jovens que estão numa precariedade absurda que eles nem têm consciência que esse curso está disponível para ele. Então, eu acho que não dá também nem pra gente culpar os jovens que não estão interessados, muitos não estão, isso é um fato, mas também as políticas públicas nem sempre são tão acessíveis e vão até aos locais onde esses jovens não têm acesso a nada, né? Educação, saúde, enfim, conhecimento. Eles não sabem que poderiam fazer um curso na UNB, por exemplo, de uma outra língua. Tomara que fiquem sabendo agora com o nosso podcast, né? Primeiro, não existe culpa. Essa aqui é uma grande questão. Não se sintam culpados. Quando a gente fala e traz algumas coisas, é para sacudir, não é para trazer culpa. Uhum. É simplesmente você pensar, realmente tem uma outra via. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, então vamos lá, como é que nós vamos virar esse jogo, né? Primeiro eu coloquei a situação, agora como é que a gente vai virar esse jogo? Primeira coisa, políticas públicas efetivas. Política do primeiro emprego é emergencial. E a política do primeiro emprego, ela começa entendendo que esse jovem, ele não tem experiência. Para quê? Para estimular. A ideia é estimular a formação profissional, reduzir a exigência de experiência, onde a real preocupação é formar esse indivíduo dentro das empresas. Todos os projetos que eu vi em relação a isso, empresas privadas que começaram a trabalhar com esse profissional, com jovens aprendizes, enfim, você tem sucesso, assim, um sucesso absurdo, um sucesso estrondoso. Então, quando você pega esse jovem e dá a ele essa oportunidade para o primeiro emprego, você já alavanca, você tira esse indivíduo de uma situação real, que é uma situação de vida, inclusive. Né? O indivíduo, às vezes, não tem o que comer, ele não, como você colocou, eu não sei aonde eu me acho, eu não sei nem o que eu vou fazer. Então, a questão do primeiro emprego. Depois, urgente, a qualificação de quem está tratando desse pessoal, que é o quê? A qualificação dos professores, a organização urgente e efetiva das escolas, o entendimento de que o curso técnico pode sim trazer trabalhos que dignificam a pessoa. A impressão que me dá aqui no Brasil é que as pessoas pensam assim, eu saí do ensino médio, aí eu vou para a universidade, vou para a faculdade. Pode ir, não tem problema nenhum. Mas existe um degrau aí que pode formar indivíduos que vão ganhar muito mais, às vezes, do que quem tem um nível superior. Efetivamente. E nós não estamos falando só na parte de informática, não. De fato, a gente quando observa o histórico, né, do ensino médio no Brasil, enfim, de fato, quando colocou o ensino médio com uma volta mais para o profissionalizante, vamos chamar aqui no popular assim, né, porque tem toda uma questão que chama educação profissional,
profissional, não pode ver apenas como uma técnica, enfim. Mas quando o Brasil fez isso, ele realmente deixou com que as pessoas pensassem que era só isso, que seria uma questão de status, né? Você estaria um pouco abaixo de alguém que completou o ensino superior. E isso talvez precise ser desmistificado aqui no Brasil. Lá fora, cursos técnicos são muito importantes, pessoas conseguem exatamente o que a senhora falou, ter melhores remunerações do que alguém que concluiu necessariamente o ensino superior, né? Algo que precisa ser um pouco desconstruído. Eu acho que ficou um pouco a ideia de que curso técnico ou curso profissionalizante era para uma classe mais popular e quem conseguia avançar teria aí um status maior porque iria para o ensino superior, né? Isso precisa ser revisto e repensado aqui no Brasil. Com certeza. Olha, enquanto você estava falando, pensando aqui em casos de sucesso. Eu conheço várias pessoas que fizeram cursos técnicos na área de elétrica. São hoje excelentes eletricistas. Começaram a fazer esses cursos técnicos muito novos, com 20 e poucos anos, acho que era 25 mais ou menos. Já estavam estáveis em que sentido? Pagavam suas próprias contas, já tinham sua independência. São valores bastante razoáveis em termos tanto de salário quanto do trabalho avulso que você pode fazer em relação a isso. E aí resolveram fazer a engenharia elétrica. Mas aí como uma coisa mais sólida interna. Bom, é isso que eu quero fazer, eu já conheço isso, olha que isso aqui eu gosto, isso é algo importante. Porque o que também acontece? Você tira o aluno com 15, 16 anos e joga ele para uma universidade. Isso é um outro problema da outro podcast, a quantidade de pessoas que trocam de curso. Fala assim, meu Deus do céu, não tenho nada a ver com isso. Do que vocês estão falando mesmo? Né? É uma ideia, às vezes, romântica do negócio. E aí você acaba atrasando essas pessoas. Então, né? E outra coisa, não só atrasando, mas, por exemplo, endividando, porque tem pessoas que... E aí você, nesse meio tempo, tem algo que a gente não pode esquecer, que você está acabando com a esperança dessas pessoas. Verdade. Você não pode fazer isso com jovens. Isso é crime, isso tinha que ser... Isso é crime contra a humanidade. Eu fico inflamada na hora que eu começo a pensar nisso. Por quê? Porque nós não estamos orientando os nossos jovens nos ensinos médios. Minha gente, cadê os professores, cadê os coordenadores que não estão procurando esses cursos e divulgando esses cursos, fazendo acordo de cooperação? Ah, mas você está querendo então que todo mundo seja eletricista. Eu falei, não disse isso. O mundo precisa de bons eletricistas, o mundo precisa de técnicos de informática, o mundo precisa. Se a gente parar para pensar na indústria, né, nós estamos em Brasília, a parte mais de serviço público, mas se você chegar Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, esses estados industrializados, cada indústria dessa precisa de mais de uma população e que vai ter um salário razoável. Não são os, sei lá quantos mil reais que está ganhando, de repente um administrador, um presidente de uma empresa, não é isso, mas tem a condição, inclusive, de depois, se for necessário, pagar uma universidade. Então, a gente precisa pensando e de uma escolha mais alicerçada, entendeu? Escolha essa universidade de acordo, sim, com as suas características, com seu perfil, e não porque está na onda do momento. Tá na moda. Está na moda fazer tal faculdade ou outra faculdade, enfim. Você, né, o ser humano, ele não consegue saber do que ele gosta ou do que ele poderia estar fazendo se ele não conhece. Se eu falo assim, você gostaria de ser um veterinário? Você pensa em animal, mas exatamente o que essa pessoa faz com esses animais? Então, se você tem alguma curiosidade, ainda mais hoje no mundo conectado, não existe profissional que não iria te atender para dizer aquilo que ele faz. Pergunta. Você não quer perguntar? Vai lá. O que faz o veterinário? Oi, tudo bem, senhora veterinária? Podia vir aqui conversar com você? Eu gostaria de fazer veterinária na minha vida. Ou enfim, veio veterinária na minha cabeça por vir, né? Mas, enfim, se a gente parar para pensar, 1 milhão de possibilidades que o indivíduo, por isso que eu falo, sair da zona de conforto e ir atrás. Vai lá e pergunta, vai lá e se organiza. Você não quer ir sozinho? Leva mais um, né? Eu sempre brinco. Você tem amigo pra quê?
É importante ter uma vivência nesse ambiente para que possa entender como aquela profissão funciona, para ver se tem, de fato, porque muitas vezes eu já ouvi, eu gosto tanto de bicho, eu vou virar veterinário. Só que tem uma série de outras coisas por trás. Não é só, você pensa, entra numa pet shop e acha que vai tudo virar fofo. veterinário e tudo fofo. Tem uma série de fatores envolvidos em atuar ali como um veterinário efetivamente. Então, isso que a senhora diz é muito importante, de fato. Para você ter uma ideia, agora que você falou nisso, por exemplo, você tem veterinários de grandes animais. Sim. Se você quer ser veterinário de grandes animais, é bem provável que você não vai morar em grandes centros. Não. Se você é uma pessoa que é cosmopolita, como é que você vai escolher uma profissão que necessariamente, para você ganhar dinheiro, para você poder exercer a sua profissão, necessariamente vai te levar para lugares mais agrários, mais longínquos. Você vai morar numa cidade que não é igual Rio, Brasília, que tem aí 12, 15 shoppings à sua disposição, 50 mil salas de cinema. Ah, mas eu não vivo sem isso. Bom, então você não vive sem isso, você não vai ser veterinário de grandes animais, você pode ser outro tipo de veterinário. É isso que eu estou colocando. Quando eu peço para o pessoal sair da zona de conforto, eu sacudo meu pessoal da sala até dizer chega, é nesse sentido. Não adianta dizer, mas não tem emprego. Mas dá um trabalho danado ler esse texto aqui. Então, eu entendo a dificuldade, entendo que sem ajuda é muito difícil conseguir, aí que entram as questões. O Estado brasileiro precisa saber o que ele quer do futuro, porque são esses meninos que vão estar aí quando eu não estiver mais. Eu vou durar para sempre. Como é que vai ser essa nova sociedade em que você tem 30% de uma população que não estuda e nem trabalha? Aí a gente entra num outro tema que se chama apagão de mão de obra. É isso que o Brasil quer? É isso daqui a 10... Veja, eu falei da geração neném antes de 2010. Nós estamos em 2022. O que foi feito? Pouca coisa. Entendeu? Daqui a 10 anos, eu já vou estar uma senhorinha, o Brasil está envelhecendo, e nós vamos ter um apagão de mão de obra. Não, Débora, tem um monte de gente para trabalhar. Tem um monte de gente não qualificada. Professora Débora Bahrein, mais uma aula que tivemos o prazer de acompanhar aqui no nosso podcast. A gente espera que esse episódio tenha sacudido e despertado o interesse de muitos jovens e também o conhecimento por esse tema. Como ao longo do nosso bate-papo já surgiram outros subtemas, já me sinto na obrigação de convidá-la em breve também para voltar aqui, viu? Eu que agradeço. E olha, pessoal, a gente fala tudo isso com o maior amor do mundo. Eu desejo a todos que estão nos ouvindo muita prosperidade, saúde, obviamente, uma vida profissional, sabe, com muita, muita alegria, sucesso, mas vamos pensar assim, olha, eu vou tentar mais uma vez, tentem, mais uma vez. E professores, empresas, governo, olhem com carinho para os nossos jovens. Eles são o nosso futuro, é o que nós temos para o nosso país. E agradeço demais a possibilidade da participação. Contem comigo. Obrigada, professora. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. A que ponto chegamos? Bárbara, que em vários programas a gente trouxe inúmeros problemas, resultados da pandemia. E a evasão escolar foi um deles. Durante a pandemia, isso aconteceu e muito, em números altíssimos. Um estudo do Unicef, que foi feito em agosto agora de 2022, mostrou que 2 milhões de estudantes, aí com idades entre 11 e 19 anos, deixaram a escola durante a pandemia. Porque queriam? Porque precisavam? Porque foi necessário? Aí, mais uma vez, a gente trazendo, são vários recortes e não dá pra falar que esses jovens, por exemplo, não queriam nada com nada. Teve um motivo por trás. Nesse caso, uma pandemia. Nossa, foram muitos, Fran. Mas os dois motivos mais citados pelos jovens que foram entrevistados, também outro parênteses aqui que é importante, a pesquisa recortou de 11 a 19. 11 ainda é adolescente, pré-adolescente, mas a gente pega aqui uma faixa já da juventude, que é ali a partir de 17, 18 anos. E o que essa pesquisa mostrou é que
O primeiro motivo para terem largado a escola, deixado a escola durante a pandemia, foi para trabalhar, para o próprio sustento. E o segundo motivo, que também é preocupante, é porque eles não estavam compreendendo nada do que estava sendo apresentado na escola. Não absorvia, né? Não consegue entender os conteúdos. Então, é algo grave também. Eu não consigo entender o conteúdo, aí lá vem aquelas explicações óbvias. Não entendem porque não querem, não entendem porque não se esforçam. Não, gente, tem muita coisa envolvida nisso. Tem desde não me alimento bem, não consigo ter concentração para o aprendizado. Esses conteúdos talvez não estejam sendo apresentados da forma como aquele jovem possa aprender. Enfim, são inúmeros os fatores. É bom a gente aqui sempre falar que não é um determinismo de nada, de que os jovens não querem nada ou de que os estudantes não estão nem aí. É claro, vai ter sempre um 0, alguma coisa por cento que talvez esteja nesse contexto, mas olhar para um grupo grande desses jovens e dizer que essa maioria de 2 milhões não queria nada é meio forte, né? Quem nunca terminou ali o ensino médio, não sabia muito o que fazer, eu já vou para uma faculdade para falar que eu tô fazendo alguma coisa. Isso num cenário de quem pode, né? É um privilegiado no Brasil de ter essa escolha. Na minha época, Bárbara, isso tem um tempo, eu terminei o ensino médio, eu também não sabia o que fazer. Eu sentia aquela pressão, meu Deus, mas eu não tô trabalhando e eu vou ficar meio que sem fazer nada. E na ocasião eu fiz um curso técnico de uma coisa que eu não gostava, mas meio que foi só pra sociedade. Não, ela tá estudando, ela não trabalha, mas ela tá estudando. Me serviu, tá lá o diploma técnico em administração de empresas, nunca usei na minha vida, mas naquele momento foi o que eu pensei rápido, só que nem todos também têm essa oportunidade. Eu tive um curso, lembro que na época era gratuito, era no mesmo colégio que eu estudava no período da noite, só que esse curso técnico acabou, e eu continuei sem saber o que eu ia fazer. Enfim, não é porque eu não queria trabalhar ou não queria estudar, mas por muito pouco eu fiquei aí naquela época, no mesmo contexto dessa geração neném, porque eu me via perdida, e milhares de jovens brasileiros estão perdidos. Não trabalham ou não estudam, não só porque não querem. Definitivamente não, Fran. Esses reducionismos não ajudam em nada a entender a realidade das juventudes no Brasil. O que precisa ser feito é olhar para essa fotografia, que é uma pesquisa, é uma fotografia, e tentar entender essa realidade e criar soluções para essa realidade. Assuntos que a gente conversa agora com uma das especialistas mais importantes aqui do país em relação a esse tema, os jovens, que é a professora Miriam Abramovay. Para onde vamos? A gente conversa então com Miriam Abramovay, coordenadora do Programa de Estudos e Políticas Públicas sobre Juventude, Educação e Gênero, Violências e Resistências da Flaxo Brasil, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Professora, muito obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente aqui da Sputnik Brasil. Obrigada a você. A gente acabou de ter dados aí que apontam, da OCDE, que apontam que jovens com idades entre 18 e 24 anos não estudam e nem trabalham, um número alto de jovens. E aí a sociedade se pergunta: o que explica esse fenômeno, professora? Quais são os principais fatores envolvidos nesse processo? Eu acho que esse conceito dos nenéns é um conceito que a gente não deixa de ter que utilizar, mas tem que utilizar com muito cuidado. Por quê? Porque um jovem que não está estudando e trabalhando hoje não quer dizer que ele não esteja procurando alguma coisa e não quer dizer que amanhã ele não esteja esperando para poder estudar alguma coisa. Então, a gente tem, assim, em geral, uma visão muito adultocêntrica das juventudes e a gente tem que tomar cuidado. Não é que isso não seja importante. Acho que existe um grande número de jovens que realmente não estão estudando e não estão trabalhando. Mas, por outro lado, existe também jovens que, nesse momento, eles não estão motivados para entrar nesse mercado de trabalho. Isso eu acho que é por conta um pouco da pandemia, porque se descobriu que se poderia fazer coisas sozinho. Então, tem toda a questão da utilização do trabalho e da forma que eles estão e que eles querem estar hoje no mercado de trabalho. É assim, pelo menos, que eu estou vendo um pouco
a questão sem aprofundar muito, mas não é que não exista um problema de trabalho, existe, não é que todos os dados são assim, no entanto, eu acho que tem uma grande parte desses jovens que não querem mais como era. Querem mais entrar nesse mercado de trabalho que é tão rígido. E os jovens, né, também acabam tendo outros exemplos e referências, né, professora? Porque eu olho, pelo menos, dentro do meu próprio lar mesmo, com os mais novos da minha família. Hoje em dia está muito em alta você ter um sucesso, você ficar famoso nas redes, você ser um fenômeno, ser um influenciador. E muitos falam, eu vou fazer faculdade para quê? Eu vou fazer um curso técnico para quê? Ele não vê um futuro nisso, né? Mas ele acha que vai bombar nas redes. Mas até ele bombar, pode demorar. Então, ele nem vai trabalhar, nem vai estudar. Esse bombar nas redes e virar um influenciador pode dar certo um dia ou não. Então, assim, os exemplos também acabam influenciando esse meio um pouco, né? Sem dúvida. É isso mesmo, né, que tem acontecido. Quer dizer, a gente está vivendo uma nova realidade. Né? Talvez não estivesse vivendo o começo disso, mas eu acho que com a pandemia isso ficou mais claro. E essas são as nossas juventudes de hoje. Isso não quer dizer que todas as juventudes não estudam, não trabalham, não querem que o mercado formal, etc, etc. Mas existe uma parte deles que não querem. A senhora já apontou aí o fato de muitos falarem que não querem o mercado do jeito que está também. Gostariam de ter outras formas de trabalho. A gente vê também muitos jovens alegando que não querem estudar porque vão enfrentar um mercado de trabalho precarizado. Para que eu vou estudar se é para ser entregador ou muitas vezes motorista de aplicativo? Ninguém está desqualificando essas funções, essas atividades, mas é isso que eles dizem. Que qualificação tão alta é essa que o mercado exige se vai me dar um emprego precarizado? Imagino que a senhora ouça muito isso também. Isso também está em jogo? Eu acho que sim, quer dizer, é um mercado que não garante. É tudo muito precário, é um mercado que não garante. Eles nem pensam em funcionalismo público. Eu nunca escutei alguém dizer isso, pelo menos dos mais jovens, eles nem sabem bem o que é. E acho que eles querem propor novas alternativas, né? O que está se chamando hoje das novas profissões, que também não é muito fácil, né, para eles. E, professora, qual tem sido o papel da escola, da educação nesse processo? Porque os jovens acabam não vendo ali, né, o estudo como uma melhoria ou, às vezes, até uma possibilidade de melhorar a vida dele, principalmente no campo aí do mercado de trabalho. Qual tem sido esse papel aí da escola nesse processo? Nós sabemos que a escola, ela acolhe de um lado, mas por outro lado ela expulsa também. Ela acolhe para que fiquem nela os escolhidos, vamos dizer, aqueles que têm as melhores notas, aqueles que trazem menos conflito, etc, etc. E tem um número muito grande deles que são botados realmente para fora da escola. Então, nós esperávamos que depois da pandemia houvesse uma mudança muito grande no ensino, nas escolas, na forma de ser, e isso não aconteceu. Isso absolutamente não aconteceu. Continua tudo exatamente igual, quer dizer, a gente não fala que são todas as escolas que são assim, mas a maioria das escolas são assim. E eu acho que igual, quer dizer, uma linguagem que chama pouco jovens, né? Porque não chama essa juventude, né? Uma linguagem com propostas, onde não se escuta na voz dessas várias juventudes. Então, a gente encontra nos trabalhos meninos e meninas que dizem: não quero mais ficar, vou embora, vou repetir de ano, vou ficar na escola, etc, etc, né? Não vou passar de ano, apesar de que isso não existe mais, acaba existindo. Então, eu acho que é isso que a gente encontra, quer dizer, essa dificuldade das escolas dialogarem
com essa diversa juventude. Isso é um fator importante. Saiu uma recente pesquisa do Unicef também apontando a evasão escolar aí durante a pandemia. Uma evasão alta, né, professora? De muitos adolescentes, muitos jovens também. E os fatores que eles apontavam ali para essa saída e para essa evasão, em primeiro lugar, estaria ali que eles teriam ido para o trabalho, muitas vezes um trabalho informal, e em segundo lugar, porque não estavam compreendendo nada do que estava sendo dito naquele ambiente escolar. Num primeiro momento, a sociedade acha que o jovem é que não quer aprender, por isso ele não estava entendendo nada. Mas a senhora traz um fator que é importante ser repensado pela sociedade de um modo geral, de que a escola talvez não esteja falando com a linguagem desse jovem de hoje, né? Exatamente. Não esteja chamando-os para que eles se interessem pela instituição, pelo local, porque, infelizmente, é a única forma para que essas juventudes tenham alguma mobilidade social. Não existe outra. E está se negando isso hoje em dia, né? Está se negando porque eles não aguentam essa escola, eles não aguentam esse conteúdo, não aguentam como se dão as relações sociais dentro das escolas, que são, muitas vezes, muito autoritárias e hierárquicas também. Falando com a juventude, é outra juventude, não é mais aquela de 20 anos atrás. Então, eu acho que é efetivamente uma dificuldade para as escolas pelos resultados, de evasão escolar, que realmente abandonam, e, por outro lado, com consequências profundas para a própria vida deles. Eu perguntei anteriormente qual tem sido o papel da escola, agora desses responsáveis, desses pais, dessas mães que estão ali convivendo com esses jovens, acaba tendo um conflito ali de gerações, porque no tempo da minha mãe, no tempo da mãe da minha mãe, era tudo totalmente diferente e faz parte do jogo, né? Gerações vão mudando, a maneira de pensar, como esse pai, como essa família consegue de alguma maneira acolher e dar apoio para esse jovem, porque às vezes também a gente meio que bota a responsabilidade na escola, no professor, em todos, e às vezes ali dentro de casa poderíamos fazer algo. Então, para o responsável que nos ouve agora, o que ele pode fazer de alguma maneira para ajudar esse jovem que nem trabalha e nem estuda, professora? A relação família-escola sempre foi uma relação muito complicada, né? Porque, na maioria das vezes, não falam as mesmas linguagens. Além disso, há muitos pais e mães, avós, etc., e não têm o mesmo nível de escolaridade que esses jovens, que têm um menor nível de escolaridade. Então, esse diálogo, ele é muito difícil. Ele é muito difícil com os jovens, de gerações diferentes. Tem um fenômeno que tem aparecido, que não tem nada a ver com o que vocês estão falando, mas é a questão da automutilação e do suicídio. É um fenômeno que tem aparecido nas nossas pesquisas de forma contundente, com depoimentos muito pesados, muito tristes, né? Porque as pessoas nem se dão conta que esses meninos e meninas estão se automutilando, nem se ligam nisso, né? Então, eu acho que isso faz parte dessa falta de diálogo, dessa falta de possibilidade de poder falar e entender outras gerações. E a escola também, ela fica muito refém, porque, por um lado, a escola não pode entrar na família. Por outro lado, a escola não consegue sequer trazer esses familiares para dentro da escola para poder pensar conjuntamente. Primeiro, porque para a família, você está no ensino médio, você já é adulto. Ninguém vai na escolinha ver o que está acontecendo com você. Ninguém. E segundo, porque é um diálogo difícil mesmo. Sempre foi historicamente. E continua sendo. Cheio de problemas, cheio de conflitos, né? A gente vê um pai ou uma mãe entrando na escola e entrando em conflito com o professor, tentando bater em um professor, enfim, cenas horríveis. E eu acho que isso tem acontecido constantemente. A senhora vê a necessidade de criação de políticas públicas específicas para as juventudes? E aí, que políticas seriam essas?
nós tivemos, durante governos anteriores, políticas públicas da juventude, nós tivemos uma secretaria de juventude muito forte, diremos, com pessoas representativas. Nós tivemos um conselho de juventude também com pessoas representativas. Eu não sei muito bem, eu sei que a secretaria funciona, não sei muito bem como, a gente nem escuta falar. E o conselho de juventude, eu acho que fez várias coisas. Fez uma pesquisa grande sobre juventude no começo da pandemia, mas eu não tenho acompanhado a representatividade desse conselho, enfim, a forma de pensar, porque eu acho que o grande tema hoje em dia das organizações privadas é a questão do empreendedorismo, que vem nessa mesma linha do que vocês estão falando. Ou seja, vocês sozinhos podem chegar lá. Então, eu acho que, sem dúvida, tudo vai mudar. E nós teremos de novo uma Secretaria de Juventude forte, discutindo questões que têm a ver com educação, com trabalho, tem a ver com violência também, porque muitos desses jovens, principalmente se eles são pretos e pardos, eles são dizimados na sociedade brasileira, como se eles não existissem. Então, eu acho que todas essas questões que têm sido reprimidas durante esses anos, elas têm que voltar à tona e se pensar novamente, como a gente já dizia, com Mary Castro, há muitos anos atrás, políticas públicas de juventude, políticas públicas para a juventude e políticas públicas com a juventude. Eu acho que também é importante a gente observar, e por isso estamos trazendo aqui excelentes entrevistados no programa de hoje, professora, a gente tem que entender que não existe um único culpado, digamos assim, também nem o único salvador da pátria, né? Todo mundo é responsável de alguma maneira, seja o dono daquela empresa que não dá nenhum tipo de ajuda ou incentivo para jovens que estão começando no mercado de trabalho. Também tem a questão das políticas públicas, também tem a parte do jovem querer, que é importante também, mas eu acho que não dá pra gente pegar assim uma chave, a culpa da geração neném é essa. Eu acho que são diferentes fatores que acabam levando nesses altos números. Sem dúvida. Diferentes perfis, né? Sem dúvida. Mas eu acho que é um tema que tem que voltar a ser discutido, ser visto, porque senão a gente está jogando fora uma parte das nossas juventudes. Perdendo gente, né? Gente importante, interessante, gente criativa, gente que pode contribuir muito para o desenvolvimento do Brasil em diversas áreas, mas que estamos deixando ali para trás porque simplesmente não se acha que talvez não... Eles não querem, então não vamos fazer nada por eles. Deixa para lá, né? Por falta de visão em relação ao que é ser jovem no Brasil, né? Falta de visão do presente e do futuro, né? Nosso bônus demográfico está terminando. Exatamente. Então, nós nunca mais vamos ter esse número de jovens na sociedade brasileira. Deixar claro para quem não está nos ouvindo que o Brasil está sim envelhecendo, que teremos uma juventude reduzida e que esses jovens no futuro serão os idosos do futuro sem qualificação e sem, né, uma proteção da própria vida em relação a vários ângulos, professora. Exatamente, que é o que está acontecendo, né? Infelizmente, mas a gente, como diz o nome da sua coordenação aqui, é resistência também, né? Professora Miriam Abramovay, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso podcast hoje. Adoramos. Um abraço. Tchau. Ainda bem que amanhã estaremos de volta. Parece clichê, todos os dias, né? Nosso podcast aqui da Sputnik Brasil diário, né? De segunda a sexta a gente traz temas importantes e fala, olha, no episódio de amanhã você não pode perder, é um tema necessário. Gente, não é historinha, porque de fato a gente busca aqui os melhores profissionais, especialistas, professores, para tentar deixar aqui todos os temas mais acessíveis, abrangentes, diferentes ideias, e o tema de amanhã para muitos pode ser algo novo e
com certeza vai trazer aí uma luz, uma ideia, uma outra dimensão. A gente está falando do racismo ambiental. Você pode até, quando a gente contar para você, exemplificar com os nossos entrevistados, entender um pouco mais esse conceito, mas talvez não sabia exatamente do que se tratava. Para mim, Bárbara, eu conheci o conceito com o bate-papo aqui que a gente teve com os nossos especialistas, mas não sabia que tinha esse nome. Para variar, mais uma novidade para mim, eu aprendo diariamente nesse podcast. É isso, Francine. Ele é um conceito recente para a história aí das discussões, dos debates em ciências sociais, em educação ambiental, em meio ambiente, mas é um assunto que traz questões que vêm de longe, né? Que é a nossa formação aí como sociedade e o racismo aí presente na sociedade brasileira que a gente não pode negar que existe. E esse é um tema que cada vez mais vem sendo falado e vem sendo discutido muito em função, já deveríamos discutir há muito tempo, mas muito em função do agravamento das questões climáticas no mundo. No Brasil não é diferente. A cada vez que a gente tem um evento climático que destrói uma cidade, que traz enchentes, que traz desmoronamentos, quem são as pessoas mais afetadas? São as pessoas mais vulneráveis. Consequentemente, quando você vai falar de vulnerabilidade no Brasil, você tem grupos aí que estão dentro, que são os mais atingidos, que são as populações negras, as populações indígenas, enfim, grupos que são há muito tempo negligenciados em suas formas de vida ali. As políticas públicas não são voltadas para esses grupos, falta saneamento, falta cidade planejada, falta comunidade planejada. É possível sim viver em favela, em comunidade e ter um mínimo de planejamento, com tratamento de esgoto, água potável, mas por que isso não é feito? E aí o racismo é a base dessa discussão que vai ser aprofundada no programa de amanhã. E um dos nossos entrevistados, Bárbara, um exemplo a ser seguido, não vou entrar em detalhes porque a gente não gosta de dar spoiler aqui, queremos que você, Jabuticaber, ouça o programa de amanhã, mas ele fez diferente, ele encontrou ali na comunidade que ele vivia que uma situação calamitosa, não tinha o básico, não tinha água potável, não tinha um saneamento básico, um sistema de esgoto, é uma comunidade que existe nessa região específica, só vou falar que é daqui do Rio de Janeiro, a região vocês vão ter que ouvir o programa de amanhã. Já tinham pessoas que antecederam da família dele, né, avós, pais, ele já tá na 5ª geração que viveram nessa condição precária, então ele falou, opa, o poder público não vai fazer o que deveria aqui, a gente não vai ter o básico, a gente sofre preconceito, então a gente vai fazer aqui diferente, vou receber apoio, vou captar recursos e não vai ficar assim, e não ficou, então a gente já deixa aí essa sugestão pro programa de amanhã, é possível mudar, é possível fazer diferente, vamos juntos nessa, e por favor, além de ouvirem esse nosso episódio de amanhã, a gente peça que você compartilhe, fala pra todo mundo o quanto você tá gostando de acompanhar o Jabuticaba Sem Caroço, os temas que são propostos aqui, não adianta captar, assim como o nosso entrevistado fez, não adianta captar ali conhecimento, absorver e não contar pra todo mundo, não compartilhar, né? O nosso Jabuticaba Sem Caroço de hoje fica por aqui. A gente acredita que de alguma maneira, né, conseguimos esclarecer aqui com as nossas entrevistadas, especialistas, no nosso bate-papo aqui no comecinho também do programa e agora ao longo, né, do episódio. De alguma maneira a gente espera ter ajudado você jovem, você responsável por um jovem que talvez estava só olhando pelo lado do copo meio cheio ou meio vazio, entender, porque eu acho que quando a gente traz aqui, Bárbara, professores, especialistas, cada um tem ali o seu ponto de vista de um mesmo assunto e talvez algo que era óbvio, mas depois que ele é dito, né, discutido, conversado, os nossos ouvintes, os nossos jabuticabers conseguem entender um pouco mais a respeito do tema. Eu, pra variar, aprendi muito no programa de hoje. Esse é um assunto que interessa aí muito, Fran, porque a gente não pode pensar que a gente
gente vai ter milhões de jovens no Brasil aí perdidos, né? Sem pensar, sem perspectivas de futuro, sem vontade de estudar, porque aquela escola não representa a realidade dele. Então, são fatores aí realmente importantes para que a sociedade brasileira observe esses jovens e tenha um olhar mais afetuoso, acho que podemos usar essa palavra, ligado ao afeto, aos jovens e com menos rigor aí em relação a eles, dizendo que, com essas frases de efeito aí de que o jovem não quer nada. Ele quer sim, mas ele quer também um outro futuro, e não o que muitas vezes a sociedade determina para eles. Um emprego melhor, uma qualidade de vida melhor, enfim, com dignidade. É isso. Amanhã a gente fala de outro assunto muito importante também, Fran, que é o racismo ambiental. Esse é um conceito também não novo, mas que aponta aí a relação entre o racismo mesmo, aquele que a gente conhece e bem, né? Porque já falamos aqui também, porque debatemos aqui também, porque o Brasil ainda é um país racista, a gente precisa admitir isso. E o ambiente, o que o meio ambiente, assuntos que a gente vai discutir amanhã com especialistas também, pessoas que conhecem muito bem desse assunto, e a gente vai descaroçar bastante aqui. Não se esqueça que a gente está no Twitter, no @JabuticabaSC. Lá você pode, além de acompanhar o que a gente está fazendo aqui no Jabuticaba Sem Caroço, você pode deixar recados, mandar mensagens pra gente, pedir o que você quer que a gente debata aqui, enfim, deixar lá o recado que você quiser pra gente descaroçar aqui. E a gente também está nas principais plataformas. Tá no Spotify, tá no Google Podcast, tá no Deezer. Tem outras aí que eu não tô lembrando agora, né? Anchor. No site da Sputnik Brasil, sputniknews.com.br. Claro. Estamos por aí, viu? Então, não deixe de acompanhar o Jabuticaba Sem Caroço, porque meios você tem para isso. Até amanhã, viu? Beijo. Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.